Inacreditável, viu? Pastor Marcelo de Carvalho. Meus queridos, ô povo abençoado, ainda tem pessoas acreditando nesse cidadão, é? Você não vai acreditar o que ele acabou de fazer, viu? Olhe, só Deus na causa. Presta atenção nesse vídeo aqui, que eu vou colocar aqui para vocês agora. Agora, o profeta virou profeta das calcinhas. Tem mais coisas aí que eu vou trazer para vocês. Agora está profetizando para as irmãs que o preço da calcinha vai ser de R$1.000, uma calcinha. O que aconteceu? Aí uma irmã teve uma revelação e enviou um áudio para ele. E mandou mensagem para ele, que na revelação ela ficava sem calcinha. E ele trouxe isso no canal. Olha, irmão, é o fim do mundo mesmo, viu? É o fim do mundo mesmo. Inacreditável, meu irmão, que quanto mais a gente mostra esses absurdos aí desses camaradas, as pessoas seguem eles e glorificam como se fossem os grandes homens de Deus. O curso já não existe mais. Aquele curso para salvar as pessoas da grande tribulação, para ensinar as pessoas a se preparar, o curso, meu irmão, a coisa mais horrível do mundo. Eu assisti o curso. Milhares de pessoas que compraram, várias pessoas que compraram, né? Decepcionadas com o curso, me enviando mensagem, mandando para mim. Coisa horrível. Vendeu, ganhou meio mundo de dinheiro, acabou-se. Não se toca mais nesse assunto. Agora é calcinha de irmã. E agora ontem eu estava assistindo uma live do meu amigo aí, Max, do canal Teoria Máxima, que vem combatendo esse camarada. Mas a gente do canal aqui vai começar a denunciar ele de novo, viu? Porque já tá demais. Preste atenção nisso aqui. Vou colocar aqui para vocês. Irmãos, lembra da minha profecia do lanche? 2 lanches, R$3.000. Uma calcinha, R$1.000. Uma calça rasgada, velha e destruída, 300 e poucos reais. Olha só. Lembra quando eu falei da cueca e da calcinha, né? Lembra? Quem não me ouvir vai ficar sem calcinha e sem cueca. Ela ficou sem calcinha na revelação. Viu? Ela ficou sem calcinha. Podia pagar e não queria pagar. Então, mochilinha pronta, mudinha de roupa, calcinha e cueca. Vou fazer... Olha, meu irmão, eu fiquei tão triste com isso aqui. Por quê? Porque, Eric, quando eu vi um comentário lá, ontem, olha, o comentário da irmãzinha, veja só, a irmã falando o seguinte, que já tinha preparado a mochila, já tinha preparado as coisas tudinho. Agora ela estava só esperando um anjo ir lá para pegar ela e guiar ela. Para ela fugir para mata, para o mato, para se proteger. Veja o nível desse camarada. Hoje, aqui no canal, às 21 horas, vamos fazer uma live sobre isso aí. E vamos começar a trazer vídeo contra esse camarada aí. Tá demais. Eu vou deixar um corte para vocês aqui. Da live ontem que o canal Teoria Máxima fez. Presta atenção. E lá na live ele falou sobre um rapaz aí que morreu, que eu não vou nem comentar aqui por respeito à família. Mas hoje à noite eu vou trazer aqui. O rapaz partiu. O rapaz falava contra ele, denunciava ele. E o rapaz tinha uns problemas com obesidade, umas coisas ou outras. E agora que o rapaz partiu, ele covardemente veio atacar o rapaz, dizer que Deus disse a ele que o rapaz partiu porque falou dele. Para trazer medo das pessoas, para as pessoas ficarem com medo de fazer vídeo contra ele, de falar dele. Entendeu? Faz um bom tempo que eu não falo dele aqui no canal, mas aqui no YouTube tá o seguinte, quando você não fala de um pastor, outra pessoa já diz logo, ele te comprou, ele deu dinheiro a você, porque isso está na cabeça das pessoas. Para elas, todo mundo se vende que está aqui no YouTube. Todos os canais aqui se vendem e faz acordo e pega dinheiro de lá de cá. Ô, meu irmão, não funciona aqui comigo isso. Nem curso eu coloco aqui no meu canal para vender. Nem curso eu coloco aqui no canal para vender. Preciso de dinheiro, preciso, mas dinheiro não é tudo na minha vida, não. Eu tenho meus princípios, meu irmão. Viu? Eu tenho meus princípios. Presta atenção nesse vídeo aí de Max. Veja que absurdo. Que Deus abençoe Max, a vida dele, em nome de Jesus. Presta atenção nesse absurdo aí desse camarada. Agora está profetizando sobre calcinha da mulher e ameaças espirituais. O cara falou dele, o cara partiu. Porque falou dele.
Tem um bocado de ateu aí que fala de Deus, tá tudo vivo, cheio de saúde. É inacreditável, viu? Deus te abençoe hoje no canal, 21 horas, tem live aqui no canal, viu? 21 horas. Ontem não deu para fazer live, eu fiz uma faxina aqui em casa, saí mudando aqui a cama de lugar, guarda-roupa para um canto para outro, eu sozinho, meu irmão. Pense no sufoco, viu? Mas eu gosto de fazer essas coisas aí pra gente se superar, é bênção de Deus, viu? Amo vocês, presta atenção nesse vídeo aí. Live, presta atenção no que ele tá falando, porque vocês vão entender aonde ele quer chegar com isso tudo. Essa história toda, todos esses relatos, todos esses sonhos e toda a imundície que ele falou até agora, foi para chegar até o Marcos Paulo e ofender o Marcos Paulo e ameaçar os youtubers, para que não falem e não denunciem ele. Esse aqui é o ponto-chave da live. Ele enrolou essa live toda para chegar nesse ponto, para falar do Marcos Paulo. Olha só o que ele vai falar, para quem não assistiu. O Senhor me fez, nesse momento que eu estava ouvindo mesmo, o Senhor Jesus, ele me fez lembrar de algo, né? O Senhor, quando eu comecei a anunciar tudo que Jesus me mostrou e me mostra, em sonho, em visão, em revelação, quando eu fiz o meu curso de sobrevivência lá em 2021, tinha mais um ano inteiro de Bolsonaro pela frente, tudo que ele me mostrou antes de eu fazer o curso em dezembro de 2021, quando meu filho Noah ainda nem tinha nascido, uma semana antes de nascer eu gravei aquele curso, e eu fui anunciar para vocês só em setembro de 2022, todo mundo estava em paz ainda, dezembro de 2021 não tinha nem guerra de Ucrânia e Rússia ainda, eu já tinha me mostrado muitas coisas. Aí quando tudo começou, até antes, quando Jesus me mostrou a guerra da Rússia com os Estados Unidos, tudo. Quando eu ouvi esse áudio, o Senhor me fez lembrar de como o Senhor trabalha. O Senhor primeiro permite a zombaria. O Senhor primeiro permite o escárnio. Porque Ele sempre tem um trabalhar. Primeiro, Deus permitiu que Golias escarnecesse do povo de Israel. Porque imagina você, se Elias chegasse lá no primeiro dia e escarnecesse do povo de Israel, do exército de Israel, Deus já levantasse um camarada lá no mesmo dia e brigasse com Davi e matava Davi. E matasse Golias. E acabasse com Golias. Não ia ter graça nenhuma, porque não ia ter história. Olha só, escuta o que eu vou te falar agora, é profundo. Não ia ter história nenhuma. Eu vou te contar o que eu nunca te contei. Não ia ter história nenhuma. Porque o Golias ia lá, ia desafiar, levantava, ia estar registrado o que hoje nas páginas da Bíblia? Existia um gigante, desafiou, e outro foi lá de Israel e deu fim nele e ficou tudo certo. Tudo bem, legal. Hoje você ia ler e dizer legal, você ia dizer assim, legal. Mas a história pega muito mais sabor, muito mais gosto, quando Elias vai todo dia, pela manhã e pela tarde, vai lá e desafia o exército, não há um sequer para responder Golias e dizer, eu vou contra ti. E Elias vai no segundo dia, e Golias vai no segundo dia e faz a mesma coisa. Isso é profundo, tem gente que já tá pegando. Golias, tô com isso na cabeça. O Golias vai no terceiro dia e desafia. E não tem nenhum em Israel que aceita o desafio. Golias vai no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia, no 20º dia, e não tem nenhum cabra de Israel que tem coragem de enfrentar Golias, porque a Bíblia diz que Golias era guerreiro desde a sua meninice. Deus precisou criar uma história, criar assim um celeuma, criar algo. Olha, essa situação não vai se resolver, porque o cara é enorme, não tem guerreiro pra isso, vai ficar difícil. Pra quê? Pra que depois, quando Deus... Não é impossível, né? Ninguém consegue, né? Então deixa pra mim. Eu vou humilhar ainda, eu vou pegar o menor e vou acabar com Golias. Deixa pra mim. Com Gideão, Deus faz a mesma coisa. Gideão, tem muito povo contigo. Mas, Senhor, eles são mais de 1 milhão. Tem muito povo. Manda 1.000 pra casa, manda 2.000 pra casa, manda 3.000 pra casa. Vai lá no riacho beber água. Quem se agachar como um cão, e quem não se agachar como um cão, é ali que eu vou escolher. Não, só 300 contra mais de 1 milhão. É assim que eu trabalho, Gideão. Eu gosto de ser o contrário. Eu gosto de trazer uma história. Eu gosto de trazer uma dificuldade. Olha só o que Deus falou comigo. E aí Deus permitiu, Deus tem permitido, já permitiu muita zombaria com essas profecias que eu tenho anunciado. Mas Deus vai levar na Globo. Mas eu vou contar algo pra vocês que nunca eu contei. Existia uma pessoa que zombava de mim. Chegou ao meu conhecimento lá em Israel. Lá em Israel. Fazia vídeos, zombava, ridicularizava as minhas profecias. Se dizia crente. E dizia crente. Só que ele não sabia que estava zombando de Deus. E Deus me mostrou o que aconteceria. Eu, inclusive, anunciei não no público, eu tenho a mensagem disso. Eu tenho a mensagem. Antes de acontecer, do que Jesus me mostrou que aconteceria. Eu disse, Deus me mostrou assim, assim, assado. E é zombaria e escárnio. E aí, quando aconteceu, eu lamentei. Que triste mesmo, fiquei abalado. Era um brasileiro que estava lá em Israel zombando das profecias que Jesus estava mostrando. Eu tenho a mensagem que eu mandei apenas para a família. Eu disse, Deus mostrou isso. E aí, quando aconteceu que eu soube, nem sei como eu soube, alguém me mandou uma mensagem, e eu fiquei muito triste. Porque o justo, ele não se alegra. Nem quando o pior acontece. Com aquele que estava fazendo errado. Isso, de Deus ninguém zomba, irmã Miriam. A Bíblia diz assim, de Deus não se zomba. E Deus não se deixa escarnecer. Faz aí 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 2 anos, Deus me mostrou isso.
Eu mandei pra família, ó, assim, assim, assim. Eu só mandei pra avisar. Mandei assim, tipo, uns 2 meses antes, ó. Vai acontecer assim, assim, assim. E é triste. Quando aconteceu, eu fiquei em choque, fiquei muito chateado. O Senhor sabe que é verdade, eu não tô fazendo hipocrisia, não. Eu fiquei triste, fiquei assim, nossa, foi assim, meio chocante assim pra mim, sabe? E eles zombavam, ridicularizavam. Então essa questão da Globo, Deus permite primeiro o enredo. Só um minuto. Ele disse aqui que avisou a família do Marcos Paulo com relação ao que aconteceria, a tragédia que aconteceria com ele. Só que, sejamos sinceros. Sejamos sinceros. O Marcos Paulo, ele tinha problemas seríssimos por conta da obesidade. E isso não era novidade para ninguém. Não era novidade para ninguém. Já há muitos anos, as pessoas sabiam do problema de saúde que Marcos Paulo tinha. Tá? Tinha problemas seríssimos. Desde a época do meu primeiro... Eu já contei, não vou ficar contando essa história de novo. Desde a época do meu primeiro canal. A gente sabia que o Marcos tinha alguns problemas. Só que depois a obesidade foi aumentando. Aí o cara, sabendo, você consegue pesquisar isso, sabendo dos problemas que ele tinha por conta da obesidade, aí lança uma dessa. Todo mundo sabia que qualquer momento poderia acontecer algo com relação à saúde do Marcos Paulo. O sobrepeso que ele estava era uma coisa... Já tinha extrapolado o limite. E a história é que o Marcos Paulo sofreu uma queda, bateu a cabeça e não suportou depois. Mas a questão... Aliás, deixa pra lá. Eu vou deixar... O meu comentário eu vou deixar para um outro momento. Mas vamos lá. Deus faz o enredo. Sem enredo, sem história, sem uma historinha, não tem graça. Sim, se intitulava como profeta em Israel ainda. Sim, a pessoa se foi. E eu não anunciei no público, tanto não anunciei que nem... Exatamente, o Priscila. A Priscila comentou aqui, ó, fala mal de uma pessoa que hoje não pode se defender porque partiu. Eu duvido que ele falaria isso e nunca falou na cara do Marcos Paulo. Porque o Marcos Paulo não tinha papa na língua não, filhão. O Marcos não tinha papa na língua não. O que ele tivesse que falar, ele falava. Agora é mole falar, Marcelo, porque você é covarde. Você nunca foi homem para falar as coisas na cara do Marcos Paulo. Você nunca foi homem para falar as coisas e você só fica jogando entre linhas, os canaizinhos, não sei o quê. Fala o nome das pessoas. Fala o nome dos pastores aí. Cite os nomes. Mas você não é homem para isso. Aí vir falar depois que uma pessoa, mais de um ano depois que uma pessoa é arrebatada, isso é covardia, cara. Não se faz isso. Mas você fez isso para ameaçar, que é o que você vai comentar posteriormente, a nós YouTubers para não falar de você. Manda uma praga aí para cima de mim. Manda uma praga aí. Manda um áudio pro meu pai, pros meus irmãos aí, tenta arrumar o contato. Manda uma praga para eu reproduzir aqui. Diz o que vai acontecer na minha vida. Eu desafio você, Marcelo. Não é por nada, mas eu sou um dos poucos que fala com intensidade do Marcelo aqui. Eu desafio você, Marcelo, a mandar qualquer praga para minha vida, para eu reproduzir aqui. Fala na minha cara enquanto eu estou vivo, porque depois que eu ter sido arrebatado, não adianta falar. Mas você é frouxo, você é covarde, você não é homem. Você é um moleque. É isso que você é. Você é um moleque que manobra e ludibria as pessoas. E como advogado que você é, você sabe utilizar das ferramentas de psicologia e técnicas de manipulação da retórica para fazer o que você faz.
Você é bom, Marcelo. Eu sempre tirei o chapéu para isso. Você é um dos melhores falsos profetas que tem na internet, no YouTube. Você exerce a atividade de um falso profeta com maestria. E eu tiro o chapéu para isso. Você, Marcelo, é um dos poucos que eu tenho respeito por conta da capacidade de manipulação que você tem. E olha que eu já estudei muito sobre isso. Você é muito bom no que faz, mas é um tremendo de um covarde. Não se fala de uma pessoa depois que ela não está aqui para se defender. Isso é canalice. Isso é ser canalha o que você está fazendo. Mas, naturalmente, o que você faz é para ameaçar os que vivos estão, como é o meu caso. Só que se você espera que essas suas ameaças vai fazer com que eu, pelo menos, pare de falar, você está muito enganado. Você está muito enganado. Foi motivo de tristeza para mim. Porque eu sabia que era pura ignorância. Só que era maldade também. E quando aconteceu, eu fiquei assim muito... eu fiquei ruim, essa é a palavra, fiquei ruim. Eu tanto não falei antes e não falei depois. Tô falando agora que já passou um tempo. É triste, irmãos. Viu? E eu mandei mensagem no... Não falou antes, não falou depois, esperou dar um tempo. Porque é covarde. Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu conhecendo o Marcos Paulo como conhecia, se o Marcelo falasse uma vírgula, o Marcos Paulo quebrava esse cara. Dobrava ele no meio. Entendeu? Quebrava ele. É porque